Pronto. Quantas E aí, pessoas já paizão? estão vindo? Já tem 20. Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo bom, tudo tranquilo, graças a Deus. Caminhando? A santa incômoda, Sim. na santa incômoda vontade de Deus, né? Ah, ó, O som a tá bom? Lidiane... Tá ótimo. Hum? A Lidiane já nos ensinou aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu falei que alguém sabia, sempre tem alguém. Só escrever como Uhum. comentário, depois pressionar em cima e escolher fixar. É isso aí. Se ela Hum. falou, tá falado. Vou tentar aqui. Isso. Hoje a gente vai falar sobre santidade e Santa Olha, Teresia. um tema bom. Uhum. E dentro da santidade, vida fraterna e vocação. Isso. Uma coisa puxa a outra, né? Deixa eu ver. Não foi. Eu Não foi? botei como comentário. Depois eu tento. É, Depois eu tento. então tá bom. O som tá bom, gente? Quem tá já É, nos acompanhando? estão nos escutando bem? Dá um okzinho assim, ó. Está sim. Juliana já falou que está sim. Ah, maravilha. Se alguém tiver aí acompanhando, tiver alguma pergunta que queira fazer, né? Quiser algum Pode comentário, fazer, alguma coisa assim, pode fazer. Nós não que o padre somos. responde. Não, o O padre Alexandre também responde. responde. Nós não somos peritos, mas aquilo que a gente souber alguma coisa, a gente pode A gente partilhar, né? Tem muita partilha. gente até Isso. na nossa outra live da semana passada, tem alguns irmãos que perguntavam algumas particularidades de Santa Teresinha, depois eu vi. As próprias pessoas que estavam acompanhando estavam respondendo, então isso é muito bom, É. porque tem muita gente também que tem a devoção, que conhece, que se debruça na história. Tem uma devoção madura, né? Não só uma Uhum. devoção superficial. Isso é legal, E que aí também também... a vida do santo, né? Ela é tão rica que é difícil você pegar todos os aspectos, né? Então, Uhum, cada santo, né, vai trazer para aquele que a admira, aquele que tem uhum. devoção, um aspecto que chama mais Sim. atenção, né? Não dá E, para esgotar, né? e como a gente tinha falado a semana passada, ainda mais quando o santo é recente, ele é mais próximo a nós, então aí, quanto mais recente, mais conteúdo nós temos, mais Isso. oportunidade de aprofundar. A nossa comunidade, ela tem, são 3 baluartes, né? Santa Teresinha, São Francisco e São Paulo. A gente vê isso claramente, porque Santa Teresinha você tem obras completas, a maioria das partes das obras completas é escrita pela própria santa. Enquanto você se debruça em São Francisco, você também tem uma obra completa, mas a grande maioria das obras completas de São Francisco são dos frades que escrevem sobre ele. Escreveram, né? Francisco deixou muito pouca coisa escrita, e assim você na verdade conhece o que quer dizer isso? Que você acaba conhecendo Francisco pelo olhar de outros. Não que De isso outro. seja ruim, mas já queira ou não, já é um empobrecimento, entre aspas, porque é uma riqueza muito maior quando você pega um escrito da própria pessoa. Nós Isso. temos isso com São Paulo, apesar que São É. Paulo são cartas, então você tem muito mais acesso à teologia de São Paulo, uma visão. Vocês até podem perceber nas cartas de São Paulo que ele tem muita. As cartas elas são instrutivas à comunidade, a pessoas, e poucas coisas de referência biográfica. São Paulo não escrevia uma Sim. carta falando dele.
Ele escrevia carta Só dá anunciando. pistas, né? Ele Sim, dá pistas. você tem muito pouca coisa, assim, o que você tem é por fora de historiadores, de alguma coisa assim, mas você tem muita pouca coisa biográfica. Você tem a obra, claro que sem grandes dúvidas é uma das colunas da igreja, mas estou falando assim da questão de devoção, de testemunho de vida. Quanto mais próximo a nós, mais riqueza a gente tem. Vamos rezar então, Padre, para começar? Vamos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus Amém. e Senhor, nós estamos aqui mais uma vez naquela santa inquietação de te encontrar. Nós queremos, de fato, nessa noite, apresentar aos nossos corações o nosso desejo de, através da vida de tantos outros, no caso de Santa Teresinha, uma santa dos nossos tempos, nós queremos encontrar a Ti na vida dela para que também a nossa vida se torne santidade para louvor e glória do Teu nome. Abençoa-nos nessa noite com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, com essa partilha simples, mas repleta de amor, repleta do desejo de transbordar o Teu amor a todos aqueles que acompanham conosco, que desejam também em seus corações a santidade. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje é santidade na vivência fraterna, né, e na vocação. O senhor quer começar por onde? Então, primeiro a gente podia só recapitular assim, de uma maneira bem rápida, quem foi Santa Teresinha, assim, uma biografia bem rápida, porque às vezes, claro, ela é muito conhecida, mas poucas pessoas, talvez, muitas pessoas podem ter algum tipo de alguma dúvida, né? A gente só recapitular assim de uma maneira bem rápida, né? Depois a gente entra diretamente aqui no tema. Algumas passagens que eu separei. Passagens que muitos conhecem, mas que a gente pode meditar um pouco. Só de uma maneira cronológica bem rápida, né? Teresinha nasce em 1873, né? Isso é importante dizer, ela nasce no final do século XIX, 1873, e morre em 1897. Então, Santa Teresinha vive 24 anos. Ela nasce em 2 de janeiro, né, de 1873 e morre em 30 de setembro, né, 30 de setembro de 1897. Interessante que aí muitas pessoas não sabem, né, mas por que se comemora Santa Teresinha não dia 30, mas dia 1º? Porque no dia 30 é dia de um doutor da igreja também, né? Então, que é São Jerônimo. São Jerônimo é dia 30. Então, quando no início até se comemorou dia 30, mas quando Santa Teresinha ela se torna a devoção muito forte, e principalmente porque se torna a doutora da igreja, colocam a data para o dia 1º de outubro, né? Mas ela falece no dia 30 de setembro. E sendo doutora da igreja é uma memória obrigatória para a Igreja Universal. Então não é uma memória, porque alguns santos a memória é facultativa, né? Só é obrigatória talvez para a cidade dele, para, enfim, para a paróquia, para a igreja que é referência dele, ou para a ordem que é referência dele. E aí Teresinha ela escreve a pedido da sua irmã mais velha, primeiramente, o primeiro escrito, depois a irmã, na verdade a irmã que é Paulina, né, que é a Madre Inês, depois a irmã mais velha, o segundo escrito, e para a Madre Superior o terceiro escrito. Esse é o livro mais famoso que a gente divulga, né, História de uma Alma, que gerou um best-seller. Aqui eu tenho as obras completas, que além do História de uma Alma, Alexandre tem História de uma Alma, eu tenho as obras completas, que aqui você tem todas as correspondências dela, os poemas, as cartas que ela trocou com as irmãs, né? E também alguns escritos das irmãs a respeito dela, e os últimos escritos, né?
Então, é mais ou menos isso. Quem quiser pesquisar, quem quiser ler, procure, busque, vai ser muito bom. Hoje a gente preparou o tema falar sobre a santidade e Santa Teresinha, né? E aí, para começar, Isso. eu gostaria de pegar um trecho logo do início do manuscrito A, que eu acho que ele é muito simbólico, ele é muito sintético e também muito simbólico, que é o Eu acho que o trecho... senhor pegou o mesmo que o meu. Vamos lá, vou Ah, deixar o é? senhor falar. Vai lá. Vai Aí a lá. gente partilha. Eu peguei o trecho que quando Sim. ela começa a escrever, tá logo no início do manuscrito A, assim, uma das primeiras páginas, e ela fala do quando ela está lembrando, ela faz uma lembrança da infância, quando, se eu não me engano, isso vem a partir quando uma das irmãs dela oferece, né, uma cesta. É esse? Oferece É uma... isso. É Entendeu? porque essa passagem é muito clássica, né, padre? Sim, Ela, sim. qualquer uma pessoa que começa a se encantar com Santa Teresinha, isso Isso. aí, no História de uma Alma, dessa versão aqui, ó, é o parágrafo 37. Quem tiver com o Uhum. livro e quiser acompanhar, é o parágrafo 37. Ela vai E, falar que a irmã, uma das irmãs, se eu não me engano, é é, Leôncia, né? Leônia, Ela é assim. quer se desfazer de alguns brinquedos porque se sente Sim. madura demais e aí Uhum. deixa livre para que cada uma delas possa escolher. Aí o senhor pode falar daí onde o senhor quer Então, começar. aí ela oferece uma cesta, aqui está escrito, né? Leônia me passou ser crescida demais, né? E veio ao nosso encontro dela e de Celina, estava ela e Celina, que elas, as duas, era uma diferença de 3 anos, né? 3 anos e meio. Aham. E aí ela tinha um cesto lindo, cheio de vestidos, lindas peças, né? Destinada a dar para os outros. Em cima, em cima a sua boneca estava deitada. Aí ela oferece: irmãzinhas, escolhi, eu vos dou tudo isso. Celina estendeu a mão e pegou um pacotinho de alamares que agradava. Depois de um breve momento de reflexão, senti a mão, estendi a mão também e disse: escolho tudo. Peguei o cesto sem cerimônia, ou seja, ela olhou, ela falou que Pegou queria tudo. tudo, né? Escolhe tudo. Aos que presenciaram a cena acharam a coisa muito certa. A própria Celina não pensou em reclamar. Aliás, não lhe faltavam brinquedos. Pensou em não reclamar. Aliás, não lhe faltavam brinquedos de seus padrinhos. Lhe davam muitos presentes, tudo. Aí depois ela faz uma leitura. Isso ela conta o que aconteceu na infância. Aí ela para de contar o episódio e fala: este pequeno rasgo da minha infância é um resumo de toda a minha vida. Por isso que eu quis trazer, porque de uma certa forma, logo no início, com o episódio, ela faz um resumo da vida toda, né? Mais tarde, Exatamente. quando a perfeição passou a ser minha conhecida, compreendi que para tornar-me santa era preciso sofrer muito, procurar sempre o mais perfeito e esquecer de mim mesma. Compreendi que havia muitos graus de perfeição em cada alma. É livre de responder convites de nosso Senhor, de fazer pouco ou muito por Ele, numa palavra, de escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Então, como nos dias da minha primeira infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. Só tenho uma coisa: guardar a minha vontade, toma, pois escolho tudo, o que quiserdes. Né? Então, é um texto que ele já diz muita coisa por si mesmo, né, Alexandre? Acabou, né? Acabou. A live Acabou, acabou, gente. gente. A live está Acabou. Era só encerrando. isso, ó. Foi bom estar com vocês. Nossa, esse texto é clássico, né? Quando eu li a primeira vez da história de uma alma, ele já ficou estampado, né? E Sim. assim, claro que eu estou só abrindo os comentários, realmente. Agora, impressionante primeiro é a visão dela, né? Claro, a gente Uhum. entende que ela está fazendo memória de um tempo passado, mas assim, ela poder fazer essa leitura, isso mostra claramente um autoconhecimento, que a gente já falou de outras vezes, né, padre? Sem Uhum. autoconhecimento não tem como ser santo, né? Então, se Sim. nós continuamos mascarando de nós mesmos, de Deus, ou tentando, né, pelo menos, porque de Deus ninguém tem como se mascarar, Deus Sim. sabe tudo. Mas algumas pessoas tentam, né?
E aí, essa realidade que ela mostra aqui, ela aponta claramente para o autoconhecimento, ou seja, uma realidade, uma vivência onde ela já está em um momento de vida que ela consegue ler e ordenar para o amor. Se fosse qualquer outra pessoa, podia ter uma visão egoísta, falando, nossa, que criança egoísta, né? Ela, ao invés de partilhar, né, com certeza tem mais crianças carentes, mais pessoas que poderiam usar os vestidos, os brinquedos, mas ela vai e escolhe tudo. Mas a leitura que ela faz é uma outra leitura, onde ela, de fato, mostra qual era o perfil dela. Ela escolhe tudo no sentido de que também as coisas de Deus ela não vai reservar, né? Ela não vai selecionar, não, isso aqui é bom, eu quero, isso aqui é ruim, eu não quero. Então, o sofrimento eu não quero porque incomoda, machuca, mas não, eu quero tudo, inclusive o sofrimento, é o Uhum. que mais ou menos ela Uhum. fala nesse texto, né? Eu Sim, coloquei aqui como observação de linha desse parágrafo é a realidade de uma decisão pela santidade. Né? sim. Quando ela diz eu escolho tudo, ela toma uma decisão por aquilo que é projeto de Deus. Eu não quero falar Uhum. muito, não. Agora, se eu falo, eu Sim, posso falar não. mais, mas Eu acho muito bom, Alexandre, falar isso, porque assim, é um texto que assim, ele pode ser trabalhado, ele tem muitas coisas que podem ser aprofundado, porque assim, é muito bom. ele ilumina muito o escrito de Teresinha. Sim. E aqui você vê, eu queria fazer, você fez um paralelo maravilhoso da decisão, da escolha, do desejo, né? Ela pega aquele desejo, você vê, como você falou, ela ordena aquele desejo, talvez um desejo infantil, um desejo que é muito comum a gente ver nas crianças, né? Você pega quem é pai, quem é mãe, já viu o filho chega a uma idade que ele não quer dividir brinquedo. Você fala, divide com o coleguinha, ele não quero, né? É um pouco. Ela consegue pegar essa realidade da infância ali, que é uma coisa até de uma certa imaturidade, ela faz uma leitura para o dia atual de uma questão de orientação do que de fato esse escolho tudo ali daquela infância que era talvez uma realidade narcísica, né, egoísta, próprio de uma Uhum. criança, ela faz uma leitura na vida adulta daquilo que de fato pode dar conta do desejo dela. Porque ela está falando de desejo, Isso. decisão e É desejo. Ou claro. seja, ela decide porque ela deseja Deus. Então ela decide por esse e colocar essa realidade do desejo, do aquilo que o coração dela almeja, exclusivamente em Deus, né? Eu escolho tudo. E uma outra coisa, Alexandre, que eu queria fazer uma relação, é que ela fala, Sim. eu não quero ser santa. E depois ela fala, procurar sempre o mais perfeito. Há muitos graus de perfeição. Olha, gente, aqui nós temos uma grande oportunidade de entender santidade e o conceito de perfeição, que é uma das grandes dificuldades que nós temos, porque muitos de nós não entendemos ou temos uma resistência própria de falar de santidade, porque a gente tem uma concepção de perfeição desumana. E quando você É. pega esse conceito aqui de santidade, de Teresinha, e conecta com o que ela está dizendo, o que a Teresinha está dizendo de perfeição? Primeiro, ela está falando por graça, que ela fala, graus de perfeição em cada alma, é livre de responder aos convites de nosso Senhor. Ou seja, a perfeição não é algo que está ao meu alcance, é graça pessoal que dá. E sem falar que aqui, quando Teresinha fala de perfeição, ela está perfeição na teologia de Teresinha, na teologia espiritual de Teresinha, é Uhum. pequenez. Então, o conceito de perfeição dela não está uma realidade completa, pronta, sem rasgos, sem, vamos dizer assim, sem fragmentos, sem ser fragmentado. Pelo contrário, o conceito de perfeição de Teresinha, isso é muito importante, viu, gente? Está incluso a imperfeição, está incluso a pequenez, né? A perfeição em Teresinha é distinta daquilo que a gente concebe no nosso senso comum. Esse é um É. conceito muito próprio em Teresinha. E a beleza que eu vejo, e sempre achei, desde quando comecei a admirar e ter Terezinha como uma amiga, é que ela faz do dia a dia, do algo concreto. Então,
É claro, é preciso uma decisão, ela necessita da graça, mas ela, quando decide, e eu sei que ela conhece a Sagrada Escritura, porque ela fala e usa a Sagrada Escritura em vários textos, né? Nos escritos dela, ela é bem usuária da palavra de Deus. Bom, não esperava que fosse diferente, mas ela toma a decisão pela santidade na certeza de que é vocação. Eu não estou querendo passar o carro na frente dos bois, não, mas é porque esse texto ele já abre um leque, realmente, como ela diz, isso aí é o apanhado da minha vida, né? É o resumo, dependendo da tradição, né? Da tradução do História de uma Alma ou da Obras Completas, vai falar isso, esse rasgo da minha vida, ou esse resumo, é o resumo da minha vida. Então, com certeza, Terezinha, quando toma essa decisão, ela está ciente de que Deus chama, e a realidade do chamado de Deus passa preferencialmente, prioritariamente, pela santidade, né? Podemos até pegar aquela passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Aí não está para que sejamos advogados e irrepreensíveis, aí não está para que eu seja administrador irrepreensível, não está médico irrepreensível, ou seja, fica muito claro que Deus tem uma prioridade em termos de realidade, vamos dizer, de ingredientes para a santidade, para a vocação. E o primeiro deles, nesse trecho, é a santidade. Então, se eu vou ser advogado, eu tenho que ser, primeiro, um santo advogado. Se eu vou ser um administrador, eu tenho que ser um santo administrador. Se eu for um professor, eu tenho que ser um santo professor. Se eu for ser um padre, que já é mais ligado, é vocação, mas é mais ligado para o estado de vida, né? Por conta do celibato, essas coisas todas, é uma grande riqueza. Mas também, eu não posso ser só padre, eu tenho que ser um santo padre. E assim, eu como casado, eu tenho que ser um santo esposo. Então, sempre a santidade como primícia, né? De oferta de Deus diante do chamado que Ele nos faz e nós devolvermos a Ele como resposta essa decisão pela santidade, que parece nos dias de hoje, Padre, se eu tiver com uma visão muito pessimista, tu me corrige, parece que ela é muito vaga, sabe? Porque para mim falta essa realidade de uma santidade humana, vida, claro, com a graça de Deus, mas que é possível de ser vivida. A gente talvez fale muito, né, sobre santidade, mas sem ela ser uma santidade encarnada. A possibilidade de encarnar a santidade. E Santa Teresinha, só nesse primeiro parágrafo aí, que é o 37, ela arrebenta, ela já vai falando de cara, basicamente... falar basicamente o básico é chato, né? Ela fala basicamente todo o alicerce para um caminho de vocação e um caminho de santidade que eles não podem ser separados, eles são sempre juntos. E a realidade de que é uma resposta, ou seja, eu decido esse chamado de Deus. O teu vídeo travou um pouquinho. Aí eu perdi o fio da merda. Então o senhor nem ouviu o que eu falei, né? Não, eu ouvi o ouviu final. Não, né? Eu ouvi o final que eu não ouvi. Sim. Mas essa realidade, ela nesse parágrafo, ela consegue realmente fazer o resumo da vida dela, e aí, claro, ela faz entender que há um chamado, esse chamado tem a prioridade para a santidade, e é uma graça, ela vai precisar da graça de Deus, apesar de ser algo palpável, principalmente na infância espiritual, que seria o doutorado, né, de Santa Teresinha. Para alguns santos, sinceramente, eu não me sinto tão confortável. Sinceramente, eu amo o Padre Pio, para dizer, né? É um santo top, podemos até dizer que é um santo da moda. Vira e mexe, alguém saca uma realidade dessa e parece virar moda. Eu amo o Padre Pio, mas eu não sou devoto de Padre Pio. Eu tenho como devoção Santa Teresinha, porque para mim
se alguém descobriu a pequena via, eu não vou querer ir pela via maior, padre. Se alguém já Sim, traz uma pequena via, eu vou nela, eu não vou. sim, E eu não vejo. Padre Pio, ele Santa Teresinha fala dos degraus da santidade, ela tem aquela sim, preocupação, né? Do céu, como é que vai ser? Aí ela sim. tem Ela aquela tem, história da ela, canequinha, né? uhum. Ela fala Enche a também da, canequinha do papai, enche a minha. Então, no céu vai ser assim, cada um vai ser cheio no seu máximo, né? No máximo que sim. cada um pode comportar. Então, para mim, Padre Pio é um santo que a caneca dele é muito grande. A minha caneca é bem pequenininha, então é mais próxima da de Terezinha. É bem humana, é bem concreta, é bem cotidiana. Eu acho isso, como você falou, né, que às vezes o discurso, talvez, até, claro que se prega sobre santidade. O grande problema hoje é que muitas das vezes, isso é, claro, tem muitas exceções, mas estou falando assim da nossa percepção do fenômeno, né? A percepção Sim. daquilo que está à nossa volta. É que muitas das vezes, ou você tem um discurso muito sobrenatural sobre santidade, um discurso que você, até uma pregação, uma coisa extraordinária, né? Uma coisa muito Isso aqui é só uma questão, né? Gente, não é uma crítica, mas é só uma análise. Ou você tem, por outro lado, um discurso hipermoralista, né? Um discurso escrupuloso, né? Um discurso onde aí você tem duas realidades. E aí depois um terceiro seria que a realidade ou a santidade não se fala porque essa é uma realidade ultrapassada, entendeu? Você pega esses Uhum. três viés aí, que é um discurso de santidade extraordinária, não sei o quê, dons, carismas, enfim, não vou entrar em muito mérito para ninguém se sentir ofendido, mas entenda que eu estou fazendo uma análise. Depois você tem um discurso, muitas das vezes, que preza muito por uma moralidade. Claro, não estou dizendo que santidade não tem um aspecto moral, mas a santidade, acima de tudo, como o Alexandre fez um link muito interessante com vocação, porque santidade é uma realidade vocacional, é a vocação batismal. E se a gente está falando de vocação, entenda, gente, quando a gente fala de vocação, a gente está falando de identidade, a gente está falando de ser, que tem uma consequência do fazer, do agir, do comportar, mas entenda, quando a gente fala de vocação, a gente está falando de identidade pessoal, identidade como cristão, porque ser cristão não é somente ter um código de comportamento. Isso é Antigo Testamento, isso é farisaísmo, entendeu? Ser cristão é uma realidade mais profunda, é uma realidade de identidade. E depois, agora, também, diante de um discurso de santidade, que às vezes é uma questão puramente extraordinária, não estou dizendo que não tenha isso, tá, gente? Mas assim, é o que o Alexandre falou. A nossa vida não é um retiro de carnaval, a nossa vida não é um retiro de 3 dias, de uma semana. A nossa vida é dia a dia, é trabalho, é relação com as pessoas, é demanda, é sofrimento, é ganhos, é conquistas, é perdas. É esse dia a dia. E essa realidade é precisa viver plasmada pela graça. É o cotidiano, entendeu? Então, quando a gente fala de Teresinha, a gente está falando disso. Primeiro, é uma santidade que é do dia a dia, é do cotidiano, é do simples, é das pequenas coisas, e ao mesmo tempo é uma santidade encarnada, que o conceito de perfeição ele leva em consideração uma realidade de contradição humana, leva em consideração as nossas fraquezas, a nossa dualidade, e nisso a gente buscar a coerência da graça. Então, creio, Alexandre, não sei se, eu acho que é Uhum. muito pelo seu viés, que o Não, grande é problema, isso. uma vez eu estava na faculdade, no seminário, eu tinha o problema, um professor, que ele é o bispo, Dom Antônio Augusto, eu lembro até hoje, a aula era de teologia moral. Ele falava assim, o problema não é que a moral, ou o que quer que seja na igreja, precisa ser reelaborado ou não. O problema é no anúncio. Ele falava, o Uhum. problema é que se anuncia de forma errônea. Porque se a gente anunciasse de uma forma concreta,
tudo, eu acho que teria, porque a gente fica falando, é retrógrado, é que não sei o quê. Não, o problema é que às vezes o nosso anúncio é deficitário. A gente anuncia de uma forma deficitária. Então, eu acho que essa primeira coisa, a gente quer falar de santidade. Aqui vai um testemunho. Eu acho que eu nunca disse isso em lugar nenhum. Difícil isso acontecer, porque eu me repito, né? Mas, assim, de fato, foi Terezinha que me fez entender que eu podia ser santo. Eu já li a Bíblia. Eu sabia que a Bíblia pede, né? Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Mas, olhando essa afirmação, eu olhava o Pai do céu e falava assim, como eu vou ser santo como o Pai do céu é santo? Como eu vou ser perfeito como o Pai do céu é perfeito? Agora, quando eu leio, né, o livrinho, aí eu vou entender que é possível ser santo. Claro, sempre dizendo que é por conta da graça. Claro. Mas que é possível, sim, ser santo. Aí eu vou dar uma falada aqui, padre, do parágrafo 48 do História de uma Alma. Ela mesmo, claro, você vai vendo que ela vai desenvolvendo o assunto, né? Então, no parágrafo 98, ela diz assim, ó, o bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo para sua consecução necessidade de realizar obras grandes. Olha isso. Mas de esconder-se e praticar a virtude de molde a não saber a mão esquerda o que fez a direita. Então, o que ela está falando? Primeira coisa, para ser santo, para poder entrar na glória, eu não preciso fazer grandes obras. Nossa, o quanto que a gente percebe que nós humanos, eu estou me incluindo nessa também, nós temos tendências a querer fazer coisas grandes. Né? E se a coisa grande não acontece, nós mesmos nos desqualificamos. Né? Nós mesmos nos colocamos rótulos, né, de fracasso, de que aquilo não era vontade de Deus. Quem disse que não era vontade de Deus? Deus, de muitos fracassos, fez a obra dele alcançar realidades que nunca alcançaria se ela seguisse, né, o critério de sucesso humano. Então, se Santa Teresinha me abre esse caminho, e ela fala assim, não precisa, você não precisa fazer coisas grandes. Você pode fazer coisas pequenas, e aqui tem uma outra coisa, que para mim me incomoda muito, viu, padre? Me incomoda muito. Falar-se de santidade, mas não falar-se de virtude. De busca da vivência da virtude. É aquilo que o senhor falou. É uma santidade que ou carrega na mão para o moralismo, que volta para o cumprimento da lei, que é uma coisa que até é a linha, né, de Gálatas, por exemplo, a carta aos Gálatas, São Paulo espantado. Gente, vocês estão querendo voltar para a lei, e ele vai falar assim, não, é graça para que ninguém se glorie. Né? A salvação é uma graça. Então, essa falsa ideia de que eu fazendo coisas grandes, eu garanto a minha glorificação, a minha entrada na eternidade, ou seja, a minha santidade, é um desejo um pouco de meritocracia. Ou seja, porque eu faço coisas grandes, eu acho que eu tenho mérito diante de Deus e por isso eu vou ser salvo. Não, a nossa salvação é gratuita. Né? E por isso eu não preciso me preocupar em fazer obras grandes ou obras pequenas. Eu preciso simplesmente fazer as obras que Deus pede para que eu faça. Acabou. Sim. E aí, as virtudes têm um papel fundamental. E hoje, basicamente, padre, você não vê pregações sobre virtude. São raríssimos pontos. Eu lembro aqui de Padre Paulo Ricardo, por exemplo, que não é aquela pregação que sempre bate nas mesmas coisas, mas eu já vi em alguns momentos ele falando sobre virtudes de uma maneira geral e às vezes uma ou outra virtude. Eu penso assim, os que nos precederam, eles tinham mais essa busca de santidade através, né, de um caminho de galgar virtudes, né, de viver as virtudes e por conta das virtudes e dando mais um passinho no degrau da santidade. Mais um passinho. Não, isso é muito interessante. Eu acho que é uma... Desculpa, só para concluir.
que também, assim, é claro que a gente falando de Santa Teresinha, a gente acaba transbordando um pouco do nosso carisma, não tem como. Não tem como. Mas nesse parágrafo que eu acabei de ler, que é o parágrafo 98, que ela vai falar justamente em não ser necessário obras grandes, mas que ela pode fazer coisas pequenas e escondidas, é uma das realidades que nós buscamos viver, o escondimento. Sim. Né? Assim, tanto é que não é prática nossa do pequeno. Eu não estou falando que quem faz está certo ou está errado. Mas, por exemplo, não é prática do pequeno rebanho a gente ficar divulgando coisas que a gente faz. É muito difícil. Quando acontece, é mínimo e, de fato, a gente vai enraizar para apontar para a glória de Deus e não porque a gente fez alguma coisa. Né? A realidade do escondimento ela caminha junto com a pequenez, né? E a pequenez e o escondimento são realidades muito claras que nos ajudam à santidade. Uhum. Eu separei outro trecho aqui, Alexandre, para a gente refletir sobre santidade. Eu passei alguns, ainda estou no manuscrito A, e eu, falando dessa questão da santidade, eu queria trazer mais ou menos quando Teresinha, a gente falou de um episódio que ela lembra ali da infância, e aqui eu lembro o episódio quando ela tinha 13 anos já, que ela fala que ela cita isso, ela cita que foi a noite da conversão dela, que eu acho muito interessante. Porque é marcante, né? E assim, e é interessante porque quem conhece sabe que Teresinha nasceu num berço cristão, católico, que não era só de nome, de fato era uma família muito piedosa, muito vivente, enfim, desde a mãe, enfim, todas as irmãs foram religiosas, o pai muito, muito cristão, então assim, é até difícil você, quando a gente tem essa concepção de conversão, somente no sentido de deixar o errado, você não entende essa conversão. Porque Teresinha e desde nem muitos... entende o que é santidade. Consequentemente. Aí a gente aproxima a conversão mais daquilo que de fato essencialmente ela é. Não somente aquela questão de eu era mal, me tornei bom, né? Eu era isso, não só isso, mas a conversão, mais do que somente uma mudança drástica, ela é uma mudança mais em busca de um aperfeiçoamento. Tal de 25 de dezembro de 1886. O trecho é grande, eu vou resumir rapidamente. Não tem problema, padre. Eu fico aqui te ouvindo a noite toda. O trecho é grande, é muito interessante, porque ela diz que ela foi para a Missa do Galo, como uma família cristã, e voltou. E, tradicionalmente, aqui Teresinha está com 13 anos, tá, gente? Tradicionalmente, o pai, ela antes de ir para a missa, deixava os sapatinhos, né? Lá na lareira, tudo. E quando ela chegava da missa, o pai com as irmãs mais velhas já tinham trocado os sapatinhos pelo presente. Enfim, muitos nós fazemos com os nossos sobrinhos, nossos filhos, enfim, mais ou menos isso, uma coisa. Esse ano chegou e ela voltou, né? Voltando, querendo, e ela já cita antes que ela já começa a falar dessa questão dela ser muito sensível, que ela era muito sensível, ela já estava com 13 anos, mas Teresinha chorava por tudo, ficava ferida por tudo, sentia por tudo, falava um pouquinho mais alto com ela, ela já chorava. A gente quase não conhece gente assim. Teresinha era a única, ninguém passa por isso, quase a gente não tem na nossa vida gente assim, né? Ainda mais na vida comunitária também não tem, não. Não tem. Não tem, só a Teresinha era assim. Aí ela fala, nesse momento chega, o pai dela esquece de botar o presente, naquele ano. E aí ela escuta o pai dela falar assim, ela escuta o pai dela falar somente essa frase. Gente, olha só, o pai dela fala assim, enfim, felizmente é o último ano. Ele fala que graças a Deus, que não, né? Estou traduzindo aqui para o nosso português. E graças a Deus é o último ano que tem essa palhaçada de ficar trocando brinquedo pelo sapatinho.
ela sobe a escada, diz o texto, subi a escada para tirar meu chapéu, e Celina, conhecendo a minha sensibilidade, a irmã, e vendo já as lágrimas em meus olhos, ficou também com vontade de chorar, pois amava-me muito e compreendia minha mágoa. Ó, Teresa, disse-me, não desce, causa-te a tristeza demais olhar já teus sapatos. Mas Teresa não era mais a mesma, Jesus havia mudado o coração dela. Reprimindo minhas lágrimas, desci rapidamente, e cumprindo as batidas do meu coração, peguei meus sapatos. Então, colocando-os diante do pai, tirei alegremente todos os objetos, parecendo feliz como uma rainha, né? O pai dela botava os presentinhos ali dentro. Uhum. Papai ria também, voltara a ficar alegre, e Celina pensava sonhar. Felizmente, era uma doce realidade. Teresinha reencontrava a força da alma que perdera aos 4 anos e meio e ia conservar para sempre. Aqui é interessante, Alexandre, que é muito aquilo que a gente falava semana passada. Ela é essa realidade da sensibilidade, de uma fraqueza até mesmo nas emoções, dela, essa sensibilidade muito grande, ela mesma já faz uma leitura que veio a partir da morte da mãe. Ela fala 4 anos e meio, ela liga a realidade da morte da mãe, ou seja, ela entende, ela tem um conhecimento, né? Muito importante isso, ela tem um olhar muito sensível para ela. E aí, depois ela fala o que aconteceu depois na noite. E aí eu vou resumir aqui, que ali ela faz uma experiência profunda com uma fotografia do crucificado, né? Com uma imagem do crucificado, e ali ela começa a olhar o crucificado e ela entende a realidade da caridade. Ela fala assim, como os apóstolos, podia dizer, Senhor, pesquei a noite toda sem nada pegar, porque era noite, né? Ainda mais misericordioso comigo do que com os discípulos. Jesus pegou ele mesmo a rede, lançou e retirou a cesta de peixes. Fez de mim pescador de almas. Senti um desejo imenso de trabalhar pela conversão dos pecadores. Desejo que não sentiria antes. Em suma, senti a caridade entrar em meu coração. A necessidade de esquecer-me de mim mesma para agradar. Desde então, fiquei feliz. Num domingo, ao olhar uma foto do Nosso Senhor crucificado, fiquei impressionada com o sangue que caía de uma das suas mãos divinas. Senti grande aflição, pensando que esse sangue caía no chão sem ninguém que se apressasse em recolher. Resolvi ficar em espírito ao pé da cruz para receber o divino orvalho, que dela se desprendia. Compreendi que precisaria seguir e espalhá-lo sobre as almas. O grito de Jesus na cruz ressoava continuamente em meu coração: tenho sede. Essas palavras despertavam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber a meu bem-amado, sentir-me devorada pela sede das almas. Ainda não eram as almas dos sacerdotes que me atraíam, mas dos grandes pecadores. Ardia em desejo de arrancá-los às chamas eternas. Aqui, por que eu quero falar isso? Porque a conversão de Teresinha, em síntese, Alexandre, vê se fica claro, ela para de olhar para ela mesma. E ela coloca a vida dela num outro... Ela para de ficar remoendo as dorzinhas dela, o que não foi bom, e ela entende que, de fato, a plenitude da vida dela não está somente em ficar em si. Em ela, ao olhar por crucificado, ela entende uma outra realidade que vai dar sentido de vida, de entrega, que é se unir ao crucificado, que, olhando para a cruz, ele se deu. Ele se dá pelas vidas, ele se dá. E ela fala, eu quero também me dar, eu não quero somente receber. E de fato é muito na realidade do presente, né? Porque ela estava chorando porque ela não recebeu o presentezinho. Aí ela faz a experiência da cruz e fala, olha, eu não tenho que receber nada, ele já me deu tudo. Tudo. Eu tenho que ofertar, eu tenho que dar. E logo depois desse episódio tem o episódio de Pranzini, né? Que ela conta, que é o primeiro que ela adota, que ela acolhe numa maternidade de oração. Para quem não sabe, Pranzini era um grande bandido, um criminoso que foi condenado à morte, e ela começa a rezar por ele, até que ela vê uma foto ele é morto, ele é condenado à morte, ela vê uma foto, antes dele ser condenado, ele beijando o crucifixo, aquilo é um sinal de que as orações dela, de uma certa forma... Então, ali começa toda essa dinâmica espiritual. Então, a santidade está ligada a isso, né, Alexandre? A santidade
não é somente uma coisa estoica, né? Uma A vida, gente, mas pode é falar. por isso que eu falo da concretude, né? A história de Santa Teresinha, ela vai para o concreto de uma realidade, de uma vida comum, igual a minha e a sua, e é isso que talvez deveria ser talvez a maior contribuição dessa live. É cada um dos que nos acompanham saber que há condição de, com a graça de Deus, você ser santo. E ser Uhum, santo aí onde Deus te plantou, na sua casa, na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, enfim, de uma maneira concreta, né, concreta, sem inventar muito a roda. Agora, para isso, aí é maravilhoso, isso que o senhor acabou de dizer, é necessário sair do eu para o nós. A gente já sim. falou isso aqui várias vezes na comunidade. O que é o passo na vida comunitária? O passo na vida comunitária claro, existem vários degraus, como a própria Santa Teresinha falou, mas você só passa mesmo a viver a vida comunitária quando você sai do eu para o nós. Isso é uma Uhum, frase também do padre Amadeu Centini. Ele usa muito isso aí. Então, enquanto eu só quero receber, eu estou na pastoral, então eu estou na igreja, mas ou na comunidade. E a minha ideia eu vou porque lá o padre me anima, eu vou porque lá um coordenador reza a oração que eu não quero rezar ou que eu não rezo em casa, eu vou porque lá me amam, eu vou porque lá me dão atenção. Você está só para o eu. Né? Só sim. querendo o presentinho dentro da meia. Tá entendendo? E Uhum, você vê, aí isso que eu acho o absurdo dos santos, né? Você vê que ela, claro, ela já conta a história adulta, uma jovem sim. adulta, mas ela conta qual foi o sentimento dela quando criança. Então, quando criança ainda, ela percebeu essa realidade. Ainda que eu seja uma pessoa sensível, ela não deixou de ser sensível, padre. Sim. Pelo Sim, contrário. claro. Até porque, sinceramente, a sensibilidade não é um problema. O problema é Não. quando eu faço da sensibilidade estar sempre a meu favor. Está sempre Sim, querendo alimentar os meus caprichos, os meus sim. desejos, as minhas vontades, os meus problemas têm que ser resolvidos primeiro. Então, ser sensível, não, eu tenho que ser Sim. sensível. Se eu não sou sensível, por exemplo, diante da dor do meu irmão, como eu vou, usando aquilo que a gente ouviu no Congresso, né? Como que eu vou transbordar misericórdia para o irmão se eu sou insensível? Sim. Eu preciso ter sensibilidade. Aham. Mas a minha sensibilidade, ela tem que ganhar maturidade, né? Uhum. De forma que eu pare de pensar ou estar só sensível a mim e eu agora comece a ser sensível aos outros. É sair Uhum. do eu para o nós. Sim, isso é muito importante, Alexandre. Eu acho que a sua colocação foi muito correta, porque não é uma realidade contrária, até mesmo porque eu acho muito saudável espiritualmente, de alma, emocionalmente, a gente ter essa capacidade de compaixão, né? De olhar o outro e não sair de nós e fazer que a dor, que a alegria, enfim, a esperança do outro também seja nossa. Isso é uma alegria, é o que São Paulo fala, né? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Essa é uma realidade muito, muito profunda. E, de fato, isso é acho que é um grande achado que hoje, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja recebeu esse sopro, porque o surgimento de novos movimentos, de novas comunidades, ele veio valorizar essa realidade comunitária, de sinalizar que a vida cristã não é somente claro, o essencial é a Eucaristia, mas a Eucaristia ela acontece dentro de uma comunidade. O ressuscitado ele faz a Páscoa dele dentro da comunidade dos discípulos, né? A Páscoa, a comunidade ela é essencial, ela é o lugar, é o habitat da ressurreição, né? A ressurreição ela não é algo etéreo, ela acontece dentro da vida comunitária. Então, para Sim. nós que somos cristãos católicos, ser igreja, ser comunidade, ela não é uma realidade opcional, né? Por isso que a gente se eu falo que eu sou católico, dentro desse conceito de católico está intrínseco que fala assim, eu sou uma comunidade. Porque ser cristão, quando Jesus nos vocaciona, ele entra na nossa vida,
falando de vocação, né? Pega lá os Sim. 12. Ao chamar pessoalmente, ele subiu ao monte, chamou os 12, quem ele quis, ele chama pelo nome. Há um chamado pessoal, mas esse chamado pessoal também é chamado para ser comunidade, porque ao mesmo tempo que ele chama pessoalmente, é intrínseco à vida comunitária, à vida fraterna. Então, essa experiência... Então, em suma, o que o padre quer dizer, o que eu quero dizer, o que essa live quer dizer aqui hoje? Que não existe santidade individualmente, gente. A santidade tem um aspecto subjetivo, mas a vivência dela é comunitária. O grande problema é esse, de que a gente quer ser santo isolado. A gente quer ser santo somente pensando nas nossas questões, né? O grande problema, muitas das vezes, de não entender santidade é que nesse ponto, é o próximo ponto também que a gente vai abordar, que tá bom, a santidade é uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade de decisão, eu escolho tudo, é uma verdade de saída de mim, mas ela é mantida, ela é alimentada, ela é fortalecida na vida comunitária. É necessário os relacionamentos, né? Sim. Sem relacionamento não se constrói santidade. O irmão, para nós, é porque hoje a gente vive, de fato, uma realidade egoísta no mundo e parece que isso aumenta cada vez mais, né? Então, alguém que, porventura, me exige, eu evito. Eu não estou falando isso aqui. Isso acontece em todas as comunidades. Todas as comunidades. Se a pessoa... eu identifico que ela é uma pessoa que me incomoda, que me exige, né, que demanda de mim, eu vou evitar aquela pessoa. Sim. E assim, os santos já não faziam isso. Os santos eles faziam justamente o contrário. Cada pessoa, né, era alvo de amor e era uma exigência de santidade atender mais aquele outro, né, mais o próximo, do que a si mesmo. E foi assim, né, de passo a passo, em uma vida comunitária, às vezes até fora da igreja, né? Mas vivendo para a comunidade, é que os santos vão construindo esses degraus, né, de hoje. santidade. Por exemplo, o que acontece hoje é isso que até já partilhei muitas das vezes aqui na paróquia Homilia. Hoje, às vezes eu percebo que alguns irmãos católicos, né, até de caminhada, que às vezes eles, por determinados motivos, enfim, não quero entrar em mérito aqui, mas assim, a pessoa, um domingo ela vai numa missa numa comunidade, aí no outro domingo, eu já vou lá visitar o padre fulano, aí vai na outra missa, aí ela fica assim, ela vai... Qual o problema disso? Você continua cristão, você está comungando, enfim, é domingo, claro, né? Mas a questão é que você conhece todo mundo, participa da comunidade, da missa, tudo, mas você não está, de fato, enraizado em nenhuma vivência comunitária. Claro que a Eucaristia é fundamental, mas não tem você raiz, entende que a Eucaristia... Não tem raiz. A Eucaristia, ela ganha sentido porque ela é celebração de uma comunidade, das vitórias, das lutas, das crises, de tudo que acontece na vida comunitária. Ela tem a sua fonte ela tem a sua fonte e seu ápice na Eucaristia. Mas muitas das vezes se não tem isso, né? Se não tem essa realidade, muitas das vezes até a qualidade. Não estou falando que a eficácia. A eficácia, a Eucaristia é eficaz sempre. Mas estou falando da qualidade espiritual disso, ela se perde. E uma outra realidade que você estava falando, Alexandre, de que essa realidade do outro, né? Isso é muito evangélico, né? Amai-vos uns aos outros, o outro, né? Essa saída. Eu acho que a conversão é quando, de fato, a gente coloca o outro em prioridade. Claro, em última instância, esse outro é o grande outro, que é Deus, e que se manifesta no dia a dia no irmão, né? Santa Teresa de Ávila, ela fala assim, que existe o grande altar da minha vida é Jesus, mas ela vive o dia a dia, no dia a dia o altar dela era as irmãs, né? Então ela sabia que ela tinha o altar, o grande esposo dela, mas a cada irmã da comunidade era o altar dela que atualizava essa entrega ao seu esposo. Alexandre, falta 30 segundos para a live cair e a gente voltar.
Tá, aqui Tá tá bom. dando a contagem regressiva. Então, gente, a gente Então, vai encerra, a gente volta. encerrar e a gente vai voltar. Vocês voltem para a gente terminar essa parte que a gente vai. Só tem mais um ponto aqui que eu separei para a gente trabalhar, tá bom? Tá bom. Alô? Oi, Oi. o seu som tinha parado. Eu não Não estava sei ouvindo. por quê. Essa Então, internet. é, o que eu tinha ouvido a última parte era justamente isso, que o senhor estava falando da realidade de alguns irmãos estarem lamentando e pedindo, devolvam a nossa missa, alguma coisa Isso. assim. Então, o que eu queria falar, só depois a gente passa para outro assunto, é porque, diante dessa realidade de santidade que a gente está falando, que tem essa realidade de saída de nós mesmos, aí teve esse movimento, fizeram vídeo na internet, tudo. E assim, eu sei que está sendo uma realidade ímpar, singular, muito difícil. Muitos dos irmãos estão sentindo muita falta da missa, da realidade da Eucaristia, da comunhão eucarística. Isso está sendo muito difícil para todo mundo. Contudo, minha gente, assim, eu acho que é um momento que a gente pode crescer em santidade. Né? Crescer em santidade em que sentido? De que entender que, primeiro, não foi ninguém que tirou a missa de ninguém. A gente teve que interromper por uma realidade que não foi uma decisão de uma pessoa, foi uma situação que aconteceu. Né? Então, uma situação, uma realidade. Outra coisa, não é a minha missa, não é a nossa missa, não é a primeira pessoa. A missa é de Jesus Cristo. Então, por trás desse minha missa, não é a missa, é a minha comunhão que eu não quero ficar. Inclusive, o vídeo fala, abra a missa para quem não é do grupo de risco. Ou seja, aí você segrega. Quer dizer, os idosos, as pessoas do grupo de risco, esse não, fica em casa. Agora, eu que sou jovem, que posso, eu vou lá ter a minha comunhão. Né? Aí você pensa, é uma realidade totalmente contrária ao evangelho. Entende? É uma Uhum. realidade totalmente contrária a essa realidade. Eu sei que é muito. Eu não estou tirando dizer que não é, que é fácil, que é tranquilo, que não é besteira. Eu sei que é difícil. Mas agora, nesse momento, é preciso. Qual a resposta que a gente tem? É o evangelho. E se de Uhum. fato entender que aquela realidade, os poucos hoje na igreja que estão comungando, eles sustentam o corpo todo. Não é Sim, isso que a gente professa? Que se sim, sim. um dedo quebra, o corpo todo sente, mas se um membro é valorizado, todo o corpo sente. Quem encosta ao ali. Vamos falar da biologia. Quem lida com a gente come pela boca, é o estômago, o aparelho digestivo que digere. Mas todo o corpo ganha as consequências da energia do alimento. Ou Uhum. seja, os poucos hoje que estão comungando, eles estão sustentando o corpo todo. Então, Sim. às vezes, eu acho que essa realidade é um exemplo muito atual, né, de que a gente tem que pensar. E outra coisa, Alexandre, eu, particularmente, como padre, Uhum. pároco de uma comunidade, eu não ia ficar com minha consciência tranquila de eu, tipo assim, vou abrir a missa, vou celebrar, sabendo que aquela circunstância seria ocasião para muitos ali se contaminarem e talvez até perderem a vida. Exato. É. Tá entendendo? O senhor comentando, eu lembrei de uma história que contam de Santa Teresa e São João da Cruz. O senhor deve conhecer, né? Que Aham. ele era confessor dela e ela um dia relatou para ele que ela gostava de ganhar hóstias grandes, né? Porque ela ficava com mais tempo com Jesus na boca, no corpo, enfim, ela degustava mais. Aí um dia ele foi ministrar a comunhão, né? E é claro, ela foi na fila dele. Quando ele viu que era ela, ele foi, quebrou a partícula e deu um pedacinho pequenininho para ela. E aí, claro, ela entendeu. Né? Eu não posso estar apegado nem a isso. Porque pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer de fato o dia que a gente não tem Eucaristia de fato, não é o que está acontecendo agora. Mas assim, a realidade da comunhão, ainda que o nosso centro de fé seja a Eucaristia, ela é maior do que isso, né? Ela é o Claro. centro, sim, mas existem comunhões, né, realidade de comunhão, que elas vão, né, sendo realidades concretas, reais, de comunhão, ainda que não seja eucarística, né? Sim. Alexandre, e também para entender que ter essa consciência
ter essa disposição espiritual de alma, entender que quando eu estou ali na missa, não é eu comungar Jesus, é também, mas isso é uma realidade que não é o tudo. Você está Sim. entendendo? Essa é a Aham. consciência eucarística que a gente tem que hoje tá tendo a oportunidade de entender. Porque muitas pessoas, a gente está falando de saída de si. E a gente não está falando de Aham. saída de si somente de fazer coisa, mas também uma saída de nós mesmos espirituais. Porque às vezes a gente tem uma Certo? fé profundamente sentimentalista no sentido negativo. Não que o sentimento seja ruim, mas sentimentalista no sentido que quantas vezes eu, como padre, eu escuto, ai, eu não podia comungar naquele dia, mas eu senti no meu coração, eu tive que ir lá. Ou seja, é uma fé sentimental, é uma fé sentimentalista. É a pessoa está ali na missa, mas ela não está se importando com quem está do lado dela. Ela quer o Jesusinho Aham. dela, no coração dela, né? E pronto. Ela não tem uma É. realidade de que aquilo que está recebendo é para cima de tudo. Ela recebe para ela, mas a melhor resposta que ela tem ao receber uma comunhão eucarística é sair de si. Entendeu? Então, essa dinâmica, Aham. eu acho que é muito importante a gente pensar hoje, né? Porque a gente está tendo essa oportunidade que talvez muitos de nós não vamos ter mais na vida de viver esse tempo, com a graça de Deus, tomara que sim, mas a gente também saber os frutos, saber Uhum. crescimentos difíceis espiritualmente. Exato. É. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no final das contas é aquilo. É um meio, uma fachada, é um discurso, mas é tudo eu. Tá no eu. Hum. Entendeu? Hoje é muito comum que o eu venha muito fantasiado, mas no final das contas, não é caridade, o outro, tô nem aí, se que o outro morra, que eu não posso é ficar sem a minha Eucaristia. No final das contas, é isso. Exatamente. Entendeu? O parágrafo que o senhor leu anterior, ele fala muito disso, né? Do sair do eu para o nós, né? E assim, Sim. o senhor falou, eu não vou falar, não sei o quê, porque eu até entendo, o senhor é padre, né? Então o senhor pode falar coisas que algum pode, mas eu não sou padre, eu vou falar. Gente, a maioria das vezes que a gente não vive a vida comunitária é porque a gente não quer morrer. É isso. Como eu não quero morrer, é melhor eu não criar raízes. Então eu vou na paróquia ali, vou na outra aqui e acolá, eu não fico em comunidade nenhuma. Por quê? Porque no final eu não quero morrer. E a vida comunitária é o canteiro onde a semente, né, de trigo é lançada e ela, se não morre, ela fica só. Então, quando a pessoa não quer morrer, ela ela sai da comunidade, porque ela vai na comunidade, ela vai ser conduzida a uma realidade de morte para si mesmo. A não ser que, não querendo morrer, aí vai dizer o que, né, a gente vai para aquilo que o Evangelho diz, né? Se não morrer, fica só. É isso. Quem não vai ou Uhum. quem não desenvolve vida comunitária é porque não quer morrer, não entendeu que o Evangelho é doação de vida. Né? Então, Sim. é melhor eu ser superficial, é melhor eu ter relacionamentos superficiais, é melhor eu não conhecer gente de maneira profunda, porque se eu conheço ela de maneira profunda, eu vou saber das angústias dela, e alguma das angústias daquela irmã ou daquele irmão eu posso ajudar, mas eu não quero, porque para eu ajudar eu vou ter que abrir mão de algo que eu não queria abrir mão, e aí vai, né? A vida comunitária Sim. é Uhum. algo fantástico. Não é o tema ainda. Sim, Isso aí eu acho que ia ser o último tópico, eu acho que o senhor ia falar, sim, não sei. Não, o próximo tópico está lá no manuscrito C, pulei do A para o Hum. C, que tá muito na contramão, tá muito na mão disso, né, que a gente está falando, que quando ela fala que recebeu a graça de compreender a caridade, né? Jesus, Hum. essa é a frase que começa. Ela fala Sim. assim: esse manuscrito, para aqueles que não sabem, é o escrito que Terezinha escreve no ano da morte dela, há meses, quer dizer, ela escreve isso em Uhum. junho, julho, ela morre em setembro. É o mais E ela fala próximo da assim, mão. este ano, olha, gente, ainda dá tempo, viu? Este ano, este ano, madre querida, Deus me deu a graça de compreender o que é a caridade. Antes é verdade que eu compreendia, mas de maneira imperfeita.
não tinha aprofundado esta palavra de Jesus. O segundo Uhum. mandamento é semelhante a este: amarás o teu Uhum. próximo como a ti mesmo. Dedicava-me, sobretudo, a amar a Deus. E foi amando que compreendi que não devia deixar meu amor traduzir-se apenas em palavras, pois nem todos os Uhum. que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos No céus, reino. mas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aí ela vira e fala assim, aí começa. Ela vai contar como que ela aprendeu. Porque é interessante também que Uhum. é muito bom que Terezinha, ela não é só de amor de palavras, né? Isso é Sim. muito claro que ela fala. Ela, os escritos dela mostram muito o testemunho à realidade atual. Aí ela logo no outro Sim. parágrafo, no manuscrito C, ela fala assim: Madre querida, ao meditar essas palavras de Jesus, aqui eu acabei de dizer, Uhum. compreendi como era imperfeito o meu amor para com as minhas irmãs, pois não as amava como Deus as ama. A compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos alheios e não se surpreender com as suas fraquezas. Aí ela vira. Ela vai falando sobre isso, aí ela fala. Há na comunidade uma irmã que tem o dom de me desagradar-me em tudo. Isso quase Seus não modos, acontece, né? Isso suas quase não palavras, acontece na vida seu real. caráter eram-me muito desagradáveis. Porém, é uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Deus. Olha, eu acho isso maravilhoso, gente. Eu É, é acho muito muito humano, né, padre? maravilhoso. É humano e é maduro. Sim, sim. Entenda que santidade não é antônimo de maturidade. Ela fala, ó, ela tem o dom de me desagradar em tudo, nos seus modos, seus passos. Porém, é uma santa religiosa, deve agradar a Deus. Ou seja, Terezinha, aquela questão Sim, que sim. sabe o que acontece? É que às vezes que a gente acha que a gente é medida de alguma coisa, a gente não é medida de nada, a gente não é medida da vida de ninguém. Porque a gente É acha que a verdade. nossa visão diz tudo do outro. Quem disse que a nossa visão é a totalidade? A gente nunca enxerga o outro na sua totalidade. É. E Terezinha fez essa experiência. Ela falou: ó, a mim, ela me desagrada em tudo. Ela é nos seus modos, seu caráter, seu modo de dizer, eu não suporto. Porém, ela pode ser agradável a Deus. Por quê? Eu É. não sou medida. Olha, isso é tão Exato. profundo. É Isso, muito. isso na Eu vida queria, padre, comunitária, isso eu na vida queria comunitária é uma saber, grande libertação. sim, eu queria saber se os irmãos que estão acompanhando têm uma irmã ou um irmão assim, que desagrada em Ah, tudo. Se tiver, ele podia falar assim, ó, eu tenho. Escreve aí ou levanta a mão aí, só para a gente ver se a gente está vivendo as mesmas realidades e oportunidades de Terezinha. Você tem um irmão, uma irmã que te desagrada? É mal ele chegar no ambiente, é mal só de chegar. Na verdade, o mal daquela pessoa é porque ela vive. Tem alguém assim na sua vida? Escreve aí, bota aí. Ela vive só porque ela vive, ela te incomoda. Tem alguém ó, aí? e o interessante é a visão que Terezinha tem. Ela fala que é dom. Uhum. Ela tem o É, dom. o dom Ela de me tem o dom incomodar, né, de me padre? desagradar em tudo. Entendeu? Ela Então, entende. a Ela gente tá entende. cheio de irmão aí que tá dizendo que tem, ó. Eu Aí, tenho, ó, eu viu? tenho, eu tenho. Eu tenho. Olha que é dom, gente. Receba hoje É um Terezinha tá te dom. dizendo. Receba essa Agora, palavra de poder. sabe por que que eu perguntei? Porque agora eu vou falar para os irmãos. É, você com certeza também é esse dom para alguém. É. Com certeza. Nós temos esses irmãos que são esses dons, né, essas pessoas que nos fazem incômodo em tudo. Mas para alguém, eu, Alexandre, eu sou essa pessoa. Eu sou esse incômodo. E com certeza, cada um dos que estão aí e botaram que tem um irmão que faz exatamente isso que Santa Teresinha experimentava com essa irmã, você é esse dom de incômodo para outros. E não deixou de ser dom. E aí, ou seja, você percebe que ela teve que fazer todo um processo de maturidade, de crescimento, porque ela reconhece, ela não nega, ela não tampa sol com a peneira, mas ela também reconhece que ela não é medida,
a visão dela, o que ela Ela não sente. mata a irmã, né, padre? Não, Ela não ela fala, mata. tá bom, Ela, ela é tudo isso. Ela é tudo isso mas ao é meu ver. isso. Mas Mas ela ela é pode uma ser casada com santa, Deus. né? Mas ela Sim, deve ser muito agradável a Deus. Então, ela não, porque ela não é medida, ela não matou aquilo que a irmã, no conjunto, ela é. Ela tem o lado que Santa Teresinha entende que é incômodo, mas ela consegue entender que aquela mulher deve ter alguma coisa que agrada a Deus. sim, E ela com não certeza. pode matar essa pessoa. Isso, Alexandre, é um gesto de. É uma autoconsciência de humildade. Porque a humildade, ela não é somente, falando de virtude, a gente estava falando de virtude, a Sim. humildade não é somente uma sensação, mas ela está ligada à nossa consciência humilde. Dizer, olha, o que é humildade? Não é só eu me sentir coitadinho, também isso não é nem humildade, né? Não é somente Uhum. eu admitir as minhas fraquezas, é também, mas também na nossa relação é ter a consciência de que o meu parecer sobre o outro, ele é algo para mim, faz sentido para mim, mas Uhum. não quer dizer que o meu parecer diz tudo do outro. Então, Exatamente. isso é muito Eu não sou interessante. juiz do outro, né? Eu não Sim. posso ser juiz do outro. E aí ela continua assim, Alexandre. Por isso, Diga. não querendo ceder Ah, à eu sou maior fã de antipatia Santa natural, Terezinha. não querendo ceder à Eu amo, cara. antipatia natural que sentia, disse comigo mesmo que a caridade não deveria consistir nos sentimentos, mas nas... Olha isso. Olha isso. Então, é uma realidade de maturidade absurda. Ou Sim, seja, se eu deixar o sentimento me ganhar ou me conduzir, se por acaso eu tiver com sentimento de raiva, está arriscado eu matar alguém. sim. Né? Eu acho que esse é um exercício também que a gente fala de autodistanciamento. Né? Porque como fala isso? Eu sinto, mas ao mesmo tempo, quando ela fala Padre, isso, ó, hoje o senhor está muito psicólogo. não estou psicólogo. Não é isso, mas é para as pessoas entenderem, Alexandre. Porque, assim, quando ela fala que é não deixar levar pelo sentimento, não é negar o sentimento. Não Sim, é sim. dizer que não estou sentindo, não é afogar. Mas ela falou assim, É tá, não eu ser sinto. escravo dele. Sim, é me distanciar e dizer, olha, é o sentimento, mas eu não posso só reduzir tudo ao sentimento, né? Exatamente. Isso é um pouco psicológico, com certeza. Claro que é, né, padre? Sim, deveria consistir mas nas obras. Então, apliquei-me em fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa que mais amo. Então, Olha. aqui eu acho que é o coração da postura de santidade. Uhum. Porque aqui entra a graça, Alexandre. Porque É a gente verdade. fazer isso diante de toda essa realidade, fazer isso pela pessoa ama, que é uma disposição livre da gente. Mas a gente Uhum. precisa da graça. A gente não consegue Sem a sozinho. graça, nada. É verdade, Entendeu? é verdade. E Então, aí, aí que tu vê que o outro, então, é sempre uma grande oportunidade de me fazer santo, né? uhum. aí, Sempre. aí ela falava assim, ela fala aqui, não me restringia a rezar muito pela irmã, que me provocava tantos combates. Procurava, não me restringia somente a rezar pela irmã, que me provocava tantos combates. Então, para ficar bem Procurava, claro, viu, para todo mundo, não basta rezar muito por essa é, pessoa que é esse dom, não. É bom rezar, mas vamos fazer mais ainda, né? aí ela fala, procurava-lhe prestar-lhe todos os serviços possíveis. E quando era tentada a responder-lhe de modo desagradável, contentava-me em lhe dar meu mais amável sorriso e Essa passagem é procurava maravilhosa. desviar a conversa, pois diz a imitação que é melhor deixar cada um no seu sentimento que fincar-se na contestação. Gente, Terezinha podia ajudar muita gente a viver as redes sociais, né? É, Hoje. né? Nossa, me veio essa luz agora, esse insight, porque me veio esse insight agora. Vou botar assim, Terezinha ajuda você a ter vida saudável nas redes É. sociais. Porque as pessoas hoje não conseguem ficar Terezinha nos seus próprios... Coach. Terezinha Hã? Coach. É,
Depois das redes sociais, eu nunca percebi que minha vida é tão cheia de problema. Mas isso não é a questão. É que tem tanta gente para resolver o problema da minha vida. Nossa Senhora! Não, ou tem treta. O que não falta é a possibilidade de você ter treta nas redes sociais. Assim, ninguém leva desaforo para casa. Todo mundo tem que desabafar o outro, enfim. Mas vamos em frente. Olha que bonito. Olha que é interessante essa questão essa posturazinha e essa também essa realidade muito concreta, Alexandre, de que ela sabia do limite dela. Ela falou assim, tinha dia que eu não estava afim muito, não. Tinha dia que não tinha como. Entendeu? E aí, o que eu fazia? Dava o meu sorriso e ficava na minha. Agora eu vou ficar olhando na comunidade, padre. Se tiver alguém rindo muito para minha cara... Não, mas tem essa opção. Entendeu? Tem essa opção, gente. Eu acho que por exemplo, você não tem, porque assim, às vezes, não é hora de DR, de discutir a relação, não é hora de ter partilha profunda. Vai ter momento da partilha profunda, entendeu? Mas vai ter hora que a gente vai assim, olha, não tô bem, sabe? Não tá bem, ou hoje não dá, então o que eu posso fazer é ficar no meu possível, entendeu? Sim. Fantástica ela, fantástica. E tem essa parte que ela fala. Um dia, no recreio, que acho que é a parte mais famosa, né? Aproximadamente, essas palavras ao ar, aproximadamente essas palavras com um ar muito comovente, poderia dizer-me, ela se aproximou de Terezinha e perguntou, dizer-me, irmã Terezinha do Menino Jesus, o que tanto atrai em mim, porque cada vez que me olha, vejo a sorrir. O que me atraía era Jesus oculto no fundo da sua alma. Jesus que torna suave o que é amargo. Respondi que sorria, contente em vê-la. Obviamente, não acrescentei o que era o ponto de vista espiritual. Então... Isso aí é uma palavra de sabedoria, né? Terezinha morreu, eu isso aqui, ela ficou sabendo. Mas, não mentiu, falou a verdade, né? Falou. Eu queria saber, eu até procurei, sabia? Mas tem aqui, ó, a nota de pé 80, fala quem é a irmã. Diz quem é a irmã, né? Diz quem é a irmã. Eu vou até pegar para vocês. 80. Aí era Irmã Teresa de Santo Agostinho, que não reconhece este retrato e fala disso ingenuamente em PA. Pequeno dicionário de nomes próprios, não sei o quê. Que aí foram ver qual era a irmã, né? Mas coitada da irmã, depois ela deve ter ficado... Quando eu morrer, eu vou deixar escrito... eu vou deixar escrito também quem foi esse dom para mim. É verdade, né? Não podia...